Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal da The One. Eu sou a Stephanie, uma das criadoras da marca, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre peças de outono. Então, se você precisa adquirir peças para essa nova estação que acabou de chegar, que é aquela meia estação, não é nem tão frio e nem tão quente como o verão que passou. Se você precisa adquirir quais peças ideais para você conseguir se adaptar a essa nova estação, mas elas não serão peças que somente vão ser utilizadas nessa estação, mas que também vão servir de base para as próximas estações, tá? Então, se sabendo escolher bem, você não vai precisar lotar o seu guarda-roupa de coisas inúteis, que depois você não vai conseguir combinar. Então aqui também é aquela coisa sem inventar moda, sabe? É o básico, todas as cores vão combinar entre si e que também todas as peças ornam muito bem entre si, que trazem aquele equilíbrio visual, aquela harmonia visual, ok? Então vamos começar. A primeira peça que a gente vai falar aqui é a regata básica. Então eu diria pra você pegar, por exemplo, aquela regata de malha mesmo, tá? Aquele decotinho redondo, aquela regata grossinha e, de preferência, daquela malha boa, aquela malha que você estica e ela não fica transparente, tá? Até pra caso que você tenha mais busto, por exemplo, tem gente que pega uma regata de uma qualidade não tão boa e ela acaba ficando transparente, aparece sutiã. Então isso daí não é legal, porque não vai ser tão versátil pra você conseguir usar, por exemplo, pro trabalho, né? Você vai acabar usando ela, vai esticar e vai ficar transparente aqui, aparecendo o sutiã. Então você não pode utilizar isso no trabalho. Então a ideia, como é a versatilidade, é você pegar uma regata que esteja bem encorpada, com uma gramatura alta. Você pode até tentar olhar a etiqueta de composição e existem lojas que colocam até a gramatura do tecido na etiqueta. Então você consegue saber se esse tecido é de uma gramatura maior ou de uma gramatura menor. Se você quer, por exemplo, comprar essas peças que sirvam de base para todos os looks e para todas as estações, mas que trazem um pouco mais de elegância, aí você pode prestar atenção mais em alguns detalhes. Então, por exemplo, tecido. Você pode optar ou por tecidos mais fluidos, como a seda e o cetim, por exemplo, ou você pega algo mais clássico, como a alfaiataria, como essa daqui que eu tô. A gente, na The One, a gente cria todas as nossas coleções baseadas nessa versatilidade, mas também a gente sempre puxa pra elegância. Então, a gente sempre traz coisas que as cores vão combinar entre si, que as peças vão poder ser usadas juntas. A maioria das nossas peças ficam muito bem juntas, nenhuma puxa demais a outra, entende? Então sempre tem esse equilíbrio e a gente sempre foca na elegância. Então eu vou trazer o exemplo dessa blusa aqui, que foi da nossa última coleção. Ela é uma regata básica, se você for reparar, né? Ela tem nada demais. Uma alça, um detalhe aqui. Só que, como que a gente puxou pra elegância? Ela é uma regata normal, que fica boa tanto pra você sair, como pra você ir trabalhar também, porque ela é super clássica. A gente colocou ela na alfaiataria. Aqui atrás, como a alfaiataria, ela é um tecido que prende, não é aquele tecido elástico como a malha, né, pra você vestir, a gente colocou um lastex nas costas inteiras. Eu vou deixar o link de tudo que eu falar aqui, tá, na descrição, pra você procurar e ver mais detalhes. Mas tudo que a gente pensa é com muito detalhe. Então, por exemplo, a gente, ao invés da malha, optou pela alfaiataria, que já puxa algo pra algo mais elegante e algo mais clássico. Além disso, a gente pensa sempre na largura das coisas. Então aqui, ó, a gente colocou uma largura ideal para trazer aquela elegância e para trazer aquela autoridade. Então tudo depende dos elementos, se eles são retos ou se eles são mais grossos, se eles fecham um pouco mais teu colo, se eles abrem um pouco mais. Então tudo isso é muito bem pensado. Até mesmo as cores são bem pensadas para trazer esse tipo de roupa. Então, se você quer a regata, eu te diria para você pegar a mais básica mesmo, mas que esteja de uma qualidade boa, que vai durar e que você vai conseguir usar para muitas ocasiões, tá? E se você quiser puxar um pouquinho mais para elegância, você pegue essas que tenham esses detalhes assim um pouco mais sutis e um pouco mais diferenciados, porque daí isso vai trazer aquela personalidade pro seu look. Não vai ser aquela regata tão básica, porque tem gente que acaba comprando roupas totalmente muito básicas e depois não consegue incrementar o look e trazer aquela personalidade, aquela essência própria. Então, o que eu diria pra você é optar por acessórios. Se você tem roupas muito básicas e não sabe como fazer pra você parecer mais estilosa, opte por acessórios. Então, preste mais atenção nos sapatos, no cinto, na bolsa, até mesmo nos colares e nos brincos que você vai utilizar. Porque, gente, isso faz uma diferença enorme. Você colocar um look totalmente básico e incrementar com os acessórios corretos, isso muda qualquer look. Então, por isso, a primeira dica é a regata básica, e aí vai da sua opinião você pegar aquela regata bem basiquinha que você pode usar, por exemplo, com jeans e ficar bem casual, ou você optar por essas regatas mais elegantes que em qualquer período que você for utilizar, você vai estar com um ar mais elegante só por estar com essa roupa,
ok? O próximo item é a calça de alfaiataria. A calça de alfaiataria, eu te digo para você utilizar principalmente nesse outono, aquela calça com uma modelagem mais reta, mais seca. Então você não vai pegar nem a skin, que é aquela totalmente colada, que seria uma legging, e nem aquela totalmente volumosa, que seria a pantalona ou a wide leg. Por quê? Porque a calça reta, ela é coringa, ela serve para todos os tipos de corpo. A gente já fez um vídeo aqui sobre modelagem de calças, voltado pro jeans, mas também a gente falou de todos os tipos de calça no geral e quais que valorizam cada tipo de corpo. Então a gente tem 5 tipos de silhuetas de corpo e a gente falou lá naquele vídeo quais tipos de calça, quais modelagens que ficam melhores para cada tipo de corpo. Então, para você valorizar o quadril, ou para você esconder um pouco mais se você tem demais, ou se você quer trazer uma linearidade, enfim. Você pode até assistir lá que ele tá bem completinho. Mas essa calça, na modelagem reta, ela é uma calça coringa, porque além dela servir para todos os tipos de corpo, então ela não vai nem valorizar demais e nem secar demais, tá? Ela traz a harmonia perfeita. Além disso, por ela não ser tão colada e nem tão soltinha, ela fica boa com todas as blusas também. Então você pode usar tanto uma blusa mais justinha com ela, como uma blusa mais soltinha. E não vai ficar desequilibrado, não vai puxar muito para um lado só, tá? E aí, na questão das cores, eu diria para você pegar uma preta, porque depois você vai conseguir reutilizar no inverno e no outono já começa a puxar os tons um pouco mais para os escuros, então você vai estar totalmente adequada e vai ser uma peça que, se for de qualidade, você vai conseguir utilizar por muitos e muitos anos, tá? E eu tô nesse processo na questão dos sapatos. Inclusive, os sapatos também, a gente tem outro vídeo aqui que eu falei todos os tipos de sapato que você precisa ter, os essenciais. Não é você lotar o seu guarda-roupa, né, e ter um trilhão de sapatos de todas as cores pra você conseguir combinar com tudo, não. Seriam mais ou menos 5 sapatos ideais, tá? E pra várias ocasiões diferentes, pra você conseguir ter o guarda-roupa completinho, mas enxuto. Não aquela coisa exagerada, né, gente, que você acaba gastando muito dinheiro, aí você vai ter um espaço, precisa de um espaço enorme pra você guardar. Então, assim, tem que ser aquela coisa enxuta, aquela coisa otimizada, né? O guarda-roupa inteligente, ele é assim. Você tem as cores adequadas, nas modelagens ideais e para diversas ocasiões. E é claro, se você conseguir, você pegar uma qualidade muito boa para que isso dure muito tempo. Então, além de você ter toda essa versatilidade, você tem essa durabilidade também. Então, eu tô nesse processo de sapatos. Quando eu finalizar, aí eu explico para você. Porque eu tô tentando deixar só, no máximo, 5 sapatos, mas que sejam aqueles adequados, que eu sei que eu vou conseguir usar todos em qualquer ocasião. Estou nesse processo, assim que eu finalizar, eu vou mostrar pra vocês um por um. Agora, eu vou falar sobre a terceira peça para outono, que é o colete, que é esse aqui que eu estou. Então, você pode pegar um colete pro outono, porque ele não é uma peça que esquenta muito, tá? Então, não é que nem o blazer. Eu, por exemplo, trabalho num local muito quente. Então, eu não conseguiria ficar de blazer o dia inteiro. Eu não consigo. Até camisa, pra mim, é difícil de usar lá, porque lá é realmente muito quente. Então, a gente inventou de fazer o colete, que é o quê? Uma peça que traz a mesma autoridade do blazer. Vou contar uma curiosidade pra vocês aqui. A ombreira do blazer, sabe por que ela traz a ideia de autoridade? Porque ela lembra roupas militares, lembra vestes militares. Então, é aquela coisa musculosa aqui, sabe? Que mostra uma determinada superioridade. Além disso, ela traz uma ideia de estabilidade, como se fosse uma estátua que é superior a você. Então, você trazer alguns elementos para as roupas, isso a gente sempre pensa quando a gente vai fazer as modelagens. A gente sempre coloca algo meio que de psicologia, sabe? Aquela coisa de mensagem visual nas nossas peças. Então, o colete, por exemplo, para você continuar passando autoridade, mesmo que não seja um blazer, simplesmente um blazer, mas é uma outra peça que tem elementos retos, que tem estrutura adequada para passar autoridade para as pessoas, e que você não passe calor. Além disso, traz uma autenticidade pro seu look, porque é mais difícil você ver um colete assim estruturadinho, com um cintinho aqui do lado, né? E que não seja um blazer normal, um blazer tradicional. Mas, é claro que eu vou falar do blazer também, gente, porque o outono, ele já começa a pedir peças mais assim, com mangas, né? Casacos mesmo, uma sobreposição. Sempre ajuda o seu look a ficar bonito. Não é legal você usar por cima do colete a sobreposição, porque vai tirar toda a ideia dele, toda a essência dele. Mas você consegue utilizar ele só por cima de um look bem básico, você também já vai incrementar o seu look completamente, tá? É claro que misturando com os acessórios e sapatos adequados. Falar do blazer agora. É muito legal que você preste atenção no tecido do blazer para outono, que não seja aquele tecido bem grosso, né? Porque senão você não vai aguentar também, porque o outono não é uma estação tão fria assim, principalmente aqui no Brasil, né? No Brasil tá calor até agora, então a gente já entrou no outono, mas ainda tá calor. Então você opta por tecido
tecidos mais finos, porém, não é aquele tecido molinho, sabe? Porque senão o blazer fica muito molengo e ele não vai cair direito no seu corpo. E não vai nem passar autoridade e nem vai vestir bem, não vai ficar com uma modelagem legal em você. O tecido, ele é tão importante quanto a modelagem. Não adianta nada a gente fazer uma modelagem que é perfeita, totalmente completinha e certinha em você, se o tecido não cair bem no corpo também. Então tudo é um conjunto de elementos, tá? Se vê uma peça que às vezes não tá direitinho, alguma coisa tem. Ou ela tem uma modelagem e o tecido bom, mas a costura não foi feita direito. Então é tudo um conjunto de elementos pra peça ficar muito bem feita. Na questão do blazer, é algo muito mais sutil ainda, tá? Os detalhes do blazer, pra ele ficar muito legal, são sutis os detalhes, principalmente nos ajustes. Então, não só tecido, costura, todos os detalhes de dentro, aviamentos que a gente utiliza, mas também os ajustes no seu ombro, no comprimento da manga, no comprimento dele. Tudo tem que estar muito certinho. Depois, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, que vai ficar muito legal, que a gente já tá idealizando ele, que é como você vai saber qual é a medida do blazer certinho pra você. Então, aonde que a manga tem que ficar, aonde que o comprimento tem que ficar, dependendo do seu tipo de corpo, aonde que o ombro, como que eu vou medir o ombro, como que eu vou medir tudo isso aqui. Então, vai ficar muito legal, vai ficar muito completo, você vai conseguir sair do vídeo sabendo as medidas do blazer pra você, até pra você ir no alfaiate, pedir os ajustes, ou fazer com a gente mesmo os ajustes, tá bom? Agora, a questão das cores. É claro que é muito importante que você faça aquele teste de coloração pra você saber quais cores que vão te valorizar, principalmente nessa parte de cima, que vão trazer aquela iluminação pro seu rosto, que eu já falei aqui em vários outros vídeos, né? Que se você usar a cor errada, vai te trazer mais olheira, vai evidenciar suas manchas. Você vai se sentir meio, sabe, meio estranha. Você não sabe por quê, às vezes é só uma cor que você colocou que não te valoriza, você vai mudar tudo. Além disso, é legal você ter no outono cores tendência, mas não se prenda a tendências, porque a tendência ela faz um pico e acaba e você fica com a peça lá travada no seu guarda-roupa. Então, se tiver uma tendência, por exemplo, o vermelho, opte por tons mais fechados, principalmente no outono, que você vai conseguir utilizar depois no inverno também. Então, aquele vinho ou marrom, você pega aquele marrom mais fechado. Não pega nada muito vivo que você não vai conseguir combinar depois, a não ser que você já conheça a sua paleta ou você já conheça combinações de cores que você gosta de combinar, que você sabe que ficam muito boas. E aí você opta por aquelas peças com aquelas cores que você já está acostumada a combinar. Mas pro outono é muito legal você pegar cores, por exemplo, verde militar, tons terrosos. Esse ano tem uma proposta muito para verde mais escuro e vinho mais escuro. Aquela cor terrosa, aquele marrom terroso, está muito em proposta para esse ano. O lilás também, mas aí o lilás seria mais verão. Então nem é até difícil de você combinar o lilás no dia a dia, né? Então, mesmo sendo uma cor tendência, eu não indico que você pegue uma peça, por exemplo, um blazer na cor lilás, se você não sabe como combinar, tá? Então, opte por aqueles 3 que não tem erro: branco, preto ou bege. Se você não quiser nenhum desses 3, tô cansado, meu guarda-roupa só tem branco, preto e bege, aí você pode optar por aquele vinho, por aquele verde militar ou até mesmo por aquele marrom, porque você vai conseguir combinar com todas as outras coisas do seu guarda-roupa. Um verde militar, ele fica bonito com calça branca, com calça preta, com calça marrom. Então, você traz aquela combinação de qualquer jeito. Um guarda-roupa inteligente, ele não precisa ser completamente color, então preto, branco, bege. É claro que para você começar, se você tá começando nessa transição de guarda-roupa, é melhor você pegar essas 3 cores, porque vai ser muito mais confortável para você na hora de você combinar. E vai ser muito mais rápido também. Você vai pegar ali e você sabe que tudo combina entre si. Agora, se você quer ir adicionando um toque de personalidade, um toque de cor, o vinho, o marrom e o verde, eles são ótimas cores para combinar com essas 3 cores que eu já falei, beleza? E claro, você não pode esquecer dos acessórios. Um look básico como regata, calça jeans, ele pode ser completamente transformado por acessórios corretos. Então, preste muita atenção aos detalhes. A moda é uma questão de detalhes, eu sempre digo isso também. Porque, às vezes, você tá com um look totalmente sem graça, você coloca um cintinho e uma bolsa, já muda tudo. Ou até mesmo você só prende o seu cabelo, já muda tudo também. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas do vídeo de outono. Inclusive, dessas cores aí também, que eu fiz muita pesquisa. A gente vai em evento pra saber as cores que vão usar. Mas eu não trago só assim, essa cor tá em tendência. Não, será que vale
vale a pena pra você pegar essa cor, colocar no seu guarda-roupa? Tudo isso vai depender da sua fase, se você tá já evoluída na questão do seu guarda-roupa. Tem um guarda-roupa já completinho, essencial, totalmente versátil, quero adicionar poucas peças. Coloque alguma coisa de tendência ou outra e depois você vai combinando as tendências entre si. Agora, se você tá no começo, opte por essas peças mais básicas, que não vai ter erro, que você não vai se sentir desconfortável em usar e também que vai servir para base para outras estações depois. Então, por exemplo, a regata e a calça, elas servem para você usar por baixo quando você colocar o look de inverno. Você vai colocar mais uma camisa por cima ou mais um suéter por cima e mais um casaco ainda, é base, você vai continuar usando. Então, não compre coisas que você vai utilizar só em uma estação e depois você vai perder elas. Ou você vai ter que esperar o próximo ano para chegar essa estação de novo. E no próximo ano já vai ter outra tendência, então você nem vai mais querer. Então, prefira peças essenciais e base, beleza? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber os nossos próximos conteúdos. Seguir a gente no Instagram, que a gente tá sempre por lá. E também estamos sempre dispostos a tirar todas as dúvidas de vocês. E também curte esse vídeo se ele te ajudou e se você gostou dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.